Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 2. Livro de Jonas, capítulo de número 2. Livro de Jonas, capítulo de número 2. Nós leremos todo o capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo de número 10. Jonas, capítulo 2, o verso 1 ao versículo 10. Jonas, capítulo 2, o verso 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecer a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Queremos te agradecer porque sabemos que tu tem nos ensinado através desse livro, Senhor. Que tu possas continuar a tua obra de instrução, a tua obra de transformação em nossas vidas por meio da pregação fiel da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossas vidas para moldá-la à tua santa vontade, ó Pai. Fala conosco, é o que nós te oramos. O nome de Jesus. Percebemos no livro de Jonas, no capítulo de número 1, que Jonas ele é um homem extremamente desobediente. Ele recebe um chamado do Senhor, recusa-se a atender esse chamado de pregar a cidade de Nínive. Nós abordamos um pouco a questão do porquê Jonas recusa-se a ser um missionário, um pregador da palavra de Deus na cidade de Nínive. E o que está por trás do seu coração é o nacionalismo idólatra. Ele amava muito mais a sua nação do que amava o seu próprio Deus. Porque Jonas sabia que a Assíria, cuja capital ficava em Nínive, seria em breve um instrumento do Senhor para punir a própria nação de Israel
que vivia de modo desobediente na época do próprio Jonas. Jonas raciocinou que, por que Deus me levaria a levar uma mensagem de destruição para a cidade de Nínive, sendo que, se Deus não enviar ninguém, a cidade de Nínive vai ser destruída, já que não tem uma mensagem para que eles possam se salvar, eles não ouviram o evangelho da salvação. É como acontece hoje. Se você tem uma tribo, se você tem uma nação, se você tem um grupo que nunca ouviu o evangelho, aquelas pessoas morrem se ouvir o evangelho, aquelas pessoas irão ser perdidas para sempre, porque elas nunca escutaram as boas novas de salvação. Então Jonas disse, peraí, ele está me levando para levar uma mensagem de destruição, mas no fundo, a mensagem de destruição, Deus quer chamar esse povo para que eles se arrependam e creiam em Deus. Então Jonas achava isso algo horrendo, porque possibilitava com que aquele povo ruim futuramente fosse o instrumento do Senhor, como aconteceu, para punir a própria nação que ele tanto ama. Ele não admitia isso de modo algum. Então, ele demonstrou a sua desobediência, recusando-se então a se sujeitar ao chamado do Senhor de Nínive. Então ele sai, Deus manda ele ir para a direita, ele vai para a esquerda. Ele pega um barco, e lá no barco, a gente lembra que acontece várias coisas. Ele dorme profundamente, Deus manda uma tempestade, ele continua dormindo, vem o capitão do navio, o acorda, pede para que ele ore. Ele não ora. O capitão do navio ora. Aquelas pessoas que estavam no navio oram, cada um ao seu Deus, e Jonas fica simplesmente mudo. Ele não ora ao seu Deus. Em meio à tempestade, em meio a tantas coisas perigosas que ele estava passando, os tripulantes do navio estavam jogando as coisas fora, porque eles iriam simplesmente naufragar. E Jonas não abria a boca para orar ao Senhor. Moral da história, Deus então manda aquela tempestade, os tripulantes do navio lançam um sorte, bem quem era o culpado daquela tempestade. Tendo em vista que eles sabiam que aquela tempestade que estava acontecendo não era algo comum. Como é que está acontecendo isso aqui? Então, a gente já pegou tempestade, mas desse jeito não. Isso só pode ser ação dos deuses. E eles estavam certos num aspecto. Era ação de um ser sobrenatural, que era o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então ele lança um sorte, a sorte cai em Jonas. Jonas assume que é culpado. Pede para que ele seja lançado ao mar. Os marinheiros ficam resistentes, mas final da história, do capítulo número 1, eles levantam Jonas ao mar como se fosse uma âncora e jogam dentro do mar. O texto se encerra dizendo que eles temeram ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. O versículo número 17, do capítulo de número 1, que deveria ser parte do capítulo de número 2, versículo de número... Perdão, que aqui saiu. Versículo de número 17, diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E este Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse versículo deveria ser parte do capítulo de número 2, porque o capítulo de número 1 tem o propósito simplesmente de demonstrar a desobediência de Jonas, a relutância em obedecer ao Senhor. Em contraste aos marinheiros, que eram pagãos, mas aceitam a voz do Senhor e no final acaba fazendo aquilo que Jonas deveria fazer, que é adorar a Deus. Era para se encerrar no versículo número 16. Tanto é que na Bíblia hebraica, o versículo de número 17 está no capítulo número 2. Enquanto nós temos na nossa Bíblia em português 17 versículos no capítulo número 1, na Bíblia em hebraico tem 16 versículos e no capítulo 2 a gente tem 10, eles têm 11. Porque realmente faz sentido. O capítulo número 2 é agora tratando de Jonas. O que é que acontece com Jonas depois dele ser desobediente e ser lançado ao mar? Seja como for, o capítulo número 17 então diz que Jonas foi engolido por um grande peixe. A grande história desse livro que muitas pessoas veem é Jonas ser engolido por um grande peixe. Bem, então o capítulo de número 2 trata de Jonas dentro desse grande peixe. O que é que acontece com Jonas dentro desse grande peixe? Um comentarista bíblico, Lusky Brito, 2 comentaristas bíblicos, eles dizem assim sobre o capítulo de número 2.
Jonas devia conhecer a Bíblia muito bem, pois sua oração no capítulo de número 2 é um mosaico de 20 salmos diferentes. Jonas juntou várias linhas e frases do saltério e a recombinou-as no novo salmo apropriado para essa nova situação. Quem conhece os salmos de modo mais detido, sabe que Jonas, uma hora ou outra, ele está fazendo referência a um ou outro salmo, ou a mais de um salmo numa expressão. Então, Jonas aqui, nessa oração que ele faz, ele jorra versículos da Bíblia, em especial versículos dos salmos. Jonas, ao expressar a sua dor, a sua angústia, o seu desespero, o que sai da sua boca é um monte de salmos. Alguém já disse a respeito de John Bunyan? Quem conhece aqui John Bunyan? O escritor de O Peregrino, um livro espetacular. Alguém já disse a respeito de John Bunyan que se alguém furasse John Bunyan, não sairia sangue dele, mas jorraria versículos bíblicos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. No meio da dor, no meio do sangrar, por assim dizer, figurativamente, de Jonas, o que jorra não são palavras chulas, mas são versículos da palavra de Deus para que ele possa lidar com essa situação. Jonas não podia orar sem se amparar na linguagem bíblica. Como é que, de repente, diz o comentarista bíblico, Jonas se transforma em um oráculo do saltério na barriga do grande peixe? A única resposta possível é que ele foi criado e alimentado com os salmos. Como é que esse profeta no capítulo de número 1 é tão desobediente? Quando você chega no capítulo 2, ele está orando e só jorra versículos da Bíblia. Da onde vem isso? Jonas foi inserido numa comunidade onde se lia regularmente os salmos, principalmente no momento da adoração corporativa. O povo de Deus, ao se reunir, eles cantavam os salmos. Lembre-se que Jesus, quando ele estava perto de ser crucificado, ele sai com seus discípulos e ele canta um salmo. Era comum na comunidade de Israel eles cantarem constantemente os salmos. Então, Jonas teve o benefício de ser inserido na comunidade do povo de Deus, aonde a palavra de Deus era cantada constantemente. E muitas vezes, isso é uma lição para nós ainda hoje. A gente canta tanta música, mas muitas vezes a gente se esquece que a gente tem um inário inspirado por Deus, que são os salmos, e a gente negligencia. Eu não estou defendendo aqui que a gente deve cantar apenas os salmos, mas eu estou dizendo, se os salmos são inspirados, por que a gente não canta? Muitas igrejas preferem cantar todo tipo de música, é sabor de mel, é não sei o quê, mas não cantam os salmos, que são inspirados pelo Senhor e foram um meio de Jonas expressar a sua dor, seu desespero, de onde viu o seu consolo, o seu amparo. Versículos bíblicos, a palavra de Deus jorrava diante do desespero e da dor e da angústia que Jonas estava passando. Mas o tema da nossa mensagem hoje é: a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. A primeira coisa que podemos observar vai do versículo número 1 ao 2. Jonas levado a orar. Jonas levado a orar. Veja o que diz o versículo número 1 e 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Perceba o que está acontecendo aqui, irmãos. Jonas desobedece a Deus. Quando a gente chega no capítulo de número 2, Jonas está orando dentro da barriga de um grande animal marinho, um peixe, uma baleia, ou seja lá o que for. Um comentarista bíblico diz assim: tente fugir de Deus e não há como dizer aonde você vai parar. Você imaginou? Será que passou pela cabeça de Jonas: vou fugir de Deus, mas eu sei que eu vou ser engolido por um grande peixe?
Isso nem passou pela cabeça dele. Ele sequer imaginaria que estaria diante de uma situação que ele estava vivenciando agora. E o comentarista diz, continua: por isso diga aos jovens que o adultério que destrói casamentos, aos 40 anos, começa com os olhos que vagueiam aos 20 anos de idade. Tente fugir da lei do Senhor. Tente desobedecer a Deus, que você jamais imaginará aonde isso pode lhe levar. Você não tem controle sobre a sua desobediência diante de Deus. Eu vou desobedecer a Deus aqui, mas eu sei que isso daqui não vai trazer muitas consequências. Você não pode controlar as consequências que Deus pode trazer sobre a sua vida desobediente diante do Senhor. Primeira coisa, então, que observamos é que desobedecer a Deus, fugir do Senhor, nos coloca num lugar imprevisível. Segundo lugar, o local da oração. Se vocês perceberem, a Bíblia fala de vários personagens orando nas mais diversas localidades. Orando no monte, orando no culto, orando em casa, orando nas mais diversas situações, no momento de guerra. Mas dificilmente existe um lugar mais estranho na Bíblia onde a pessoa está orando do que a situação de Jonas. Jonas está orando na boca de um grande, ou dentro de um ventre de um grande animal marinho. Que local estranho para você orar, não? Mas o texto também nos fala não só do local estranho que Jonas está orando. O texto nos fala também o meio que levou Jonas a orar. O versículo de número 1 e 2 diz que Jonas, ele ora ao Senhor, mas diz o texto bíblico que na sua angústia, ele clama ao Senhor. Foi nesse momento de angústia, nesse momento de desespero, que Jonas se viu voltado a orar ao Senhor. Perceba que no capítulo de número 1, Jonas está passando por todo tipo de dificuldade. Ele tenta fugir de Deus a todo custo. Chega um momento que os marinheiros dizem, vamos orar cada um ao seu Deus. Ele diz, eu não vou nada. Ele não ora de jeito nenhum. No capítulo de número 2 está Jonas orando. Está Jonas se dobrando diante do Senhor. E diz o texto bíblico que foi que na sua angústia ele clama ao Senhor. O meio que Deus utilizou para que Jonas se dobrasse diante dele e ele voltasse a orar a Deus foi a angústia, o aperto e a dificuldade extrema que ele estava passando. A Bíblia menciona vários casos de pessoas em desespero, em angústia, que tiveram que orar ao Senhor. No Salmo de número 34, verso 6, diz a respeito de Davi: Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Isso é Davi dizendo. Eu sou aflito, quando eu clamei ao Senhor, o Senhor ouviu a minha oração. Em 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 10, diz que Ana também estava em desespero. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia, em várias situações, mostra crentes em desespero, em angústia, em momento de extrema dificuldade, se dobrando diante do Senhor e elevando-se em oração. Tiago, capítulo de número 5, verso 13, diz assim: Se alguém entre vós está sofrendo, faça oração. A palavra de Deus nos convoca que no momento da angústia, no momento da dificuldade, Deus está utilizando todas essas situações como um instrumento para nos dobrarmos diante do Senhor. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: Quando Deus o chamou para a sua missão em Nínive, Jonas não orou para ponderar a resposta certa. Durante sua fuga para Jope, Jonas não orou por orientação.
Quando comprou sua passagem no navio a caminho de Tarsis, ele não orou. Também não orou quando o mestre do navio veio falar com ele durante a grande tempestade. Isso não é coincidência, pois foi a falta de oração que preparou a descida de Jonas para tolice, rebelião e ruína. Jonas só se encontrava nessa situação porque ele quis tomar a sua vida em suas próprias mãos. Ele não orava para Deus em situação nenhuma. Deus disse, vá para lá. Ele disse, eu vou para cá. Ele disse, mas Senhor, olha, será que é o correto? Tem como mandar outro profeta? Ele, não. Eu vou orar nada. Eu vou fazer do meu jeito. Ele escolhe a cidade, ele escolhe o transporte que ele vai utilizar, ele escolhe o local para onde ele quer ir. Ele toma tudo em suas mãos, em momento nenhum ele se dobra diante do Senhor em oração. E aqui estava a ruína de Jonas, e aqui está a minha e a sua ruína. Quando nós deixamos de orar, nós estamos que nem Jonas, indo para um caminho de tolice, rebelião e destruição. O que então nós podemos aprender diante desses versos da palavra de Deus? A primeira coisa que podemos observar, podemos aplicar, segundo os princípios do que nós lemos, é que eu e você, nós podemos orar em qualquer lugar. Se Jonas orou dentro da boca de um grande animal marinho, você não pode orar quando está no ônibus indo para o seu trabalho? Será que você não pode orar quando você está ali numa partida de futebol, entre uma partida e outra, ou esperando a bola chegar para você? Você pode orar em qualquer momento. Você pode orar na sua escola, você pode orar no hospital, você pode orar na igreja, você pode orar em casa. Nós podemos orar em qualquer lugar. Irmãos, a gente não é muçulmano, a gente não tem horário fixo e regular para orar, não. Os muçulmanos, eles oram muito, 5 vezes ao dia, mas tem um horário certinho. É 3, é 12 horas, é não sei que hora. Tem um horário certinho. A Bíblia nos convoca a nós orarmos sem cessar. A estarmos constantemente em espírito de oração. E não tão simplesmente ter um horário fixo, não que isso esteja errado, mas esse horário fixo não deve ser uma oposição para você sempre estar diante do Senhor alerta, pedindo ao Senhor sabedoria, graça, livramento, orando por outros irmãos, pedindo sabedoria ao Senhor. Jonas é uma prova de que eu e você podemos orar em qualquer lugar e em qualquer situação. Segundo lugar, você tem orado ao Senhor? O que será preciso Deus fazer para que você volte novamente a ter uma vida de oração com o Senhor? Será que seria possível que Deus tenha que destruir o seu casamento para que você ore de novo ao Senhor? Será que Deus precisa levar o seu filho ao leito de morte para que você volte a orar ao Senhor? Será que você precisa perder o seu trabalho que você tanto estima para que você volte a orar ao Senhor? O que será preciso para que Deus possa mais uma vez dobrar o seu coração e os seus joelhos para que você novamente possa retornar a uma vida de oração e comunhão com o Senhor? A gente vai ver aqui as expressões que Jonas usa para falar da sua situação. São expressões tenebrosas. Ele vê a situação como uma situação de quase morte. E ele precisou chegar nessa situação para que o seu coração, o seu joelho, e ele retornasse a uma vida de oração e comunhão com o Senhor. Segundo lugar, Jonas diante da morte. Vai do versículo de número 3 ao versículo de número 6. Vamos ler em primeiro lugar o versículo de número 3. Pois me lançaste no profundo. Veja que o versículo de número 1 e 2, o versículo número 1 diz que Jonas está orando dentro do grande peixe. O versículo de número 2 diz a razão. Eu estou muito angustiado, por isso eu clamei ao Senhor. E o versículo número 3, a parte do versículo número 7, mostra qual era a situação que levou Jonas a isso tudo. Ele estava angustiado, mas o que estava acontecendo? Então ele vai começar a descrever agora, a partir do versículo de número 3, como ele via a sua própria situação. Versículo 3. Pois me lançaste no profundo
Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. A primeira coisa que observamos nesse versículo número 3 é como Jonas compreende a soberania absoluta do Senhor. Veja o que diz o texto. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas sabe que, em última instância, não foram aqueles marinheiros que lançaram Jonas para o mar, mas foi o próprio Deus. O versículo número 15 do capítulo de número 1 diz assim: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. Os marinheiros fizeram isso. Mas no capítulo 2, o verso 3, Jonas diz: você, Senhor, foi tu que me lançaste ao mar. Jonas reconhece que até as situações difíceis e calamitosas da sua vida procedia, em última análise, da decisão do decreto do Senhor nosso Deus. Os homens eram instrumentos para a concretização dos decretos eternos do Senhor. E Jonas reconhece isso. Pois foi o Senhor que me lançou ao mar. Falando sobre o que seria a providência do Senhor, o nosso breve catecismo de Westminster diz assim: quais são as obras da providência de Deus? A pergunta. Resposta: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. A providência de Deus é o ato de Deus governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Muitas vezes a gente acha que as coisas boas que acontecem na nossa vida é atribuído ao Senhor. Mas qualquer tipo de calamidade que acontece sobre nós, Deus não tem nada a ver com isso. É uma espécie de permissão. Foi permissão de Deus, Deus não queria não. É assim, sabe? Ele disse, pô, nunca não vou permitir. Como se Deus não tivesse nada a ver com isso. Como se ele fosse impotente diante de tudo que acontece no mundo. Há muito tempo atrás, John Piper falando sobre, se eu não estiver enganado, sobre aquele tsunami que teve na Indonésia, ele estava falando que Deus governa sobre o tsunami, que ele controlou toda aquela situação. Um teólogo arminiano ficou chocado. Como é que a gente pode atribuir a Deus esse tipo de calamidade? Olha só. Jonas está numa calamidade extrema. Está engolido por um animal marinho. E ele diz, foi tu que me lançaste ao mar, ao mais profundo mar. Um comentarista bíblico diz assim, o mundo de Jonas podia estar desmoronando em uma calamidade inimaginável. Mas ele ainda assim foi capaz de ver que Deus estava no controle. O mundo de Jonas estava desmoronando, mas ainda assim Jonas estava dizendo, eu sei quem tem criado toda essa situação. Foi Deus que me lançou no mais profundo dos mares. Será que diante do desespero, da dificuldade da vida, você consegue reconhecer isso? Que é o Senhor quem está conduzindo você a essa situação? Ou será que você acha que é demais pensar num Deus que controla absolutamente tudo? Ou seja, pensar no Deus revelado na sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele está por detrás de todas as ações do mundo, porque Ele decretou absolutamente tudo. Então, depois de reconhecer a soberania de Deus por trás das ações que ele estava vivenciando, Jonas então diz, ainda no versículo de número 3, que ele foi lançado no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olha a descrição que Jonas faz da sua situação. Ele foi lançado no mais profundo, ou no coração dos mares. Lembre-se, para um judeu,
O mar era algo incontrolável. Não sei se vocês têm medo de alguma coisa. Tem gente que tem medo de, sei lá, ir para o fundo do mar. Tem gente que tem medo de... Os judeus tinham medo de ser lançado dentro do mar. Porque eles achavam que o mar era um caos incontrolável. E ele diz, você me lançou no lugar mais terrível. No coração dos mares. Algo indomável para o homem, mas não para o próprio Deus. E ele diz, a corrente das águas me cercou. Isso é como ele estava se sentindo. Havia uma corrente que o havia cercado. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas está se descrevendo como uma pessoa que está quase que se afogando. E no versículo número 4, ele parece mostrar que está sem esperança diante dessa situação. Veja o que diz o versículo 4. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Parece um negócio meio estranho, né? Jonas está numa situação dentro da barriga de um peixe, está se sentindo meio que se afogando, e ele diz, porventura eu voltarei a ver o teu santo templo? O templo no Antigo Testamento, a gente vai ver mais na frente, dentre outras coisas, simbolizava a presença de Deus. Então Jonas dizer, voltarei eu a ver o teu santo templo, será que eu voltarei a ter comunhão contigo? Eu estou numa situação tal que eu não sei, eu estou no desespero, eu vou morrer e não vou ter mais comunhão contigo. Não vou ter mais relação contigo, Senhor. Será que eu voltarei a ver o teu santo templo? E o versículo número 5 nos fala do mar de águas. Veja o que diz o versículo número 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. É interessante que o texto bíblico no original diz assim, até as águas me cercaram até o pescoço. Ou no original, pescoço ou garganta. A minha tradução diz até a alma, mas não, até o pescoço. Ou seja, ele estava quase se afogando. As tuas águas me cercaram até o pescoço. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas estava numa situação extremamente difícil. Agora, essa palavra alga é extremamente interessante para a gente compreender a descrição que Jonas faz da sua própria libertação e salvação do Senhor. Essa palavra alga é uma palavra rara utilizada no Antigo Testamento. Essa palavra é a mesma palavra utilizada quando a Bíblia fala do Mar Vermelho. A palavra no original hebraico é a palavra mar de algas. Jonas então está descrevendo a sua situação aqui como um novo êxodo. Assim como Moisés passou junto com o povo de Deus diante do mar de algas e chegou à terra seca, assim Jonas, ele foi enrolado pelas algas. Mas no versículo número 10, nós vemos que Deus dá uma ordem e o peixe lança Jonas em terra seca. Jonas está considerando o seu livramento como algo semelhante ao êxodo que Deus tinha dado ao seu povo tempos atrás. Parece que tudo está perdido. Mas na verdade o Senhor está utilizando essa situação para livrar o próprio Jonas de sua calamidade. Eu me lembro que um tempo atrás estava tendo muito assalto no metrô. Era notícia direta de assalto no metrô, assalto em metrô. E quando eu estava vindo da cidade, eu estava sentado, não sei se eu tinha comprado livros, não sei, eu estava sentado lá, e de repente veio um tumulto dentro do metrô. E quando eu olho assim, vem aquele mar de gente vindo para cima de mim, eu disse, eu vou morrer agora mesmo. Mas é assalto, é assalto, é assalto. Eu vi só aquela multidão vindo todinha para cima de mim. Eu disse, vocês esmagaram, vocês estraçalharam agora. Aquele pânico, todo mundo correndo. Pela providência do Senhor, tinha acabado de chegar numa estação
e a porta estava se abrindo. Então todo mundo começou a correr para fora da estação. É assalto, todo mundo se embolando, pulando na linha do metrô, se escondendo debaixo de banco. Eu correndo, me embolando para o lado de lá também. E eu fiquei, meu irmão, o que está acontecendo? A turma disse, é assalto, é assalto. Aí começou a parar, o tempo foi passando, o metrô estava parado. A turma começou a voltar para dentro do metrô. Eu disse, vamos embora, vamos voltar no metrô. Fiquei meio assim, será que o bandido vai estar aí? Eu disse, mas o bandido vai estar dentro do metrô. Se ele for para assaltar, ele vai querer ir embora. E voltei para o metrô. Quando eu chego, menino, estava um cenário de guerra. Era pedaço de panela, liquidificador, ventilador. E o pessoal foi conversando no meio do metrô, para eu encerrar a história. Acabaram dizendo que, na verdade, não foi assalto, não. Foi uma briga que o cara tinha acendido um cigarro. Aí um ficou empurrando o outro. O cara atrás achava que era assalto, começou a gritar assalto. Todo mundo começou a correr. Mas deixa eu voltar para o que eu estava querendo falar aqui de Jonas. Meu amigo, você não sabe a situação que Jonas está passando aqui. O mar, a água estava cercando Jonas. Jonas estava até o pescoço de água. Quando eu vi aquela multidão me cercando, eu digo, eu vou morrer agora mesmo, não tem mais saída não. Você pode ser forte, você pode... Quando vem 200, 100 pessoas vindo para cima de você... A situação de Jonas era mais ou menos o que eu estou descrevendo aqui. Uma situação extremamente desesperadora. Mas ainda assim, Jonas diz, as algas me cercaram. Ele está fazendo alusão ao Êxodo. Eu creio que diante de toda essa situação ruim, o Senhor há de trazer uma libertação. Há de trazer um novo Êxodo para mim. Por isso que muitos comentaristas bíblicos dizem que esse salmo de Jonas aqui não é um salmo que foi escrito pelo próprio Jonas. Como é que uma pessoa vai escrever um salmo onde ele está dentro de uma barriga de um grande animal marinho e ele está louvando ao Senhor, crendo que o Senhor vai fazer um milagre? Não, não pode. Foi alguém que depois colocou alguma coisa aqui. Mas Jonas não ia fazer um negócio desse. Esse salmo de Jonas composto aqui é um salmo muito mais de agradecimento diante do livramento que Deus está dando a ele. O versículo número 6, a primeira parte, então, diz assim: desci até os fundamentos dos montes. A linguagem que Jonas usa aqui, vocês podem ver que é uma linguagem extremamente figurada. Ele fala de algas, mas ele está tratando, na realidade, de um simbolismo do que o povo de Israel tinha vivido lá no Êxodo, no mar de algas, tendo sido liberto pelo Senhor. Ele fala de abismo, a palavra para abismo aqui no original é a palavra para Sheol, da onde muitas vezes a nossa Bíblia utiliza a palavra para inferno. Mas no Antigo Testamento, muito também atrelada à ideia do submundo dos mortos. Ele usa imagens bem tenebrosas para retratar sua situação. E como ele compreendia tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele diz mais uma expressão um tanto quanto estranha. Desci até os fundamentos dos montes. Tu estava agora no fundo dos mares? Tu agora está debaixo do fundo dos montes? Claro que ele não está falando do monte físico aqui. Ele está mais uma vez utilizando o monte como uma figura de linguagem para expressar sua situação. Lembre-se que no Antigo Testamento houve eventos extraordinários que aconteceram em montes. Pense, por exemplo, no Monte Moriá, quando Deus se revela como Deus provedor para a vida de Abraão, e ele diz, não mate o seu filho. Abraão tem uma revelação extraordinária do Senhor. Eu sou o Deus que provê. Pense, por exemplo, no Monte Sinai, onde Deus dá os mandamentos a Moisés, e Deus se revela a Moisés, e posteriormente ao povo que estava lá embaixo. Pense, por exemplo, no Monte Sião. Lugares que são na Bíblia retratados como lugares da revelação especial do Senhor. Aí vem aqui Jonas e diz, eu estou no fundamento dos montes. Se Deus se revela nos montes, na altura, onde é que ficam os fundamentos dos montes? Embaixo. Jonas então está utilizando a ideia aqui do seguinte: os montes são o lugar da tua revelação, Senhor, mas a situação que eu estou vivendo agora é uma situação que eu não tenho mais como ter revelação alguma da tua parte. Eu estou distante de ti, eu estou distante da tua revelação, eu estou distante da tua palavra.
Jonas estava numa situação extremamente difícil. E ele descreve isso nessa linguagem de estar debaixo do fundamento dos montes. Mas o versículo do número 6, a parte B, ao versículo número 7, nos mostra a reviravolta que acontece na vida de Jonas. Veja o que diz o versículo do número 6, a parte B, em diante. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Momentos atrás, Jonas estava dizendo, será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Ele diz, mas a minha oração está chegando no teu santo templo agora. Jonas anteriormente estava vivendo uma situação que parecia que ele não tinha saída. Mas agora Jonas é como se ele tivesse sido morto e agora ressuscitasse dentre os mortos. E agora Deus o levantasse, o livrasse dessa situação que ele estava vivendo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, assim também o Filho do Homem é necessário que ele passe 3 dias e 3 noites debaixo da terra. Porque Jesus passou 3 dias e 3 noites debaixo da terra morto para depois ressuscitar. Jonas aqui está fazendo uma simbologia do que era a realidade em Jesus. Jonas definitivamente não morreu, mas a sua situação foi uma situação que simbolizava a morte. E Deus tira ele dessa morte, o levanta e o traz para a vida novamente. O texto no versículo de número 7 usa a expressão, veja aí o versículo de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma. A palavra aqui, diz um comentarista bíblico, para desfalecer, é a ideia de que Jonas estava perdendo a sua consciência. É como se Jonas estivesse perdendo o seu oxigênio. Agora não me resta mais nada. Quando ele estava perto de desmaiar, então Deus o levanta e o tira da morte e o resgata. Mas o texto bíblico então diz no versículo número 7: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Por que Jonas tem essa ideia tão forte de estar agora diante do templo do Senhor? Se eu fui resgatado da morte, significa dizer que eu estou perto do templo do Senhor, que a minha oração está chegando no templo do Senhor. Mas se eu estou morrendo, eu estou em desobediência ao Senhor, será que eu verei o teu santo templo? O templo simbolizava a presença de Deus. Se Jonas estava vivendo uma vida desobediente, significava que Jonas estava distante do templo do Senhor. Mas se Jonas agora estava vivendo uma vida voltada para Deus, resgatado pelo Senhor, significava dizer que Jonas estava agora novamente tendo a sua oração chegando ao templo do nosso Deus. Mas o templo ele representava o local da presença especial de Deus no Antigo Testamento. Deus quis se revelar no Antigo Testamento de modo especial no templo. Mas não só isso. O templo também era o local da habitação do povo de Deus. Não só era o lugar onde o povo de Deus tinha a presença de Deus de modo especial, mas era o local onde o povo de Deus estava reunido para adorar o Senhor. E também era o local onde procedia o socorro do Senhor. O Salmo de número 121 diz exatamente isso. Que o meu socorro vem do... Isso é uma referência ao templo do Senhor que estava no monte. Em quarto lugar, o local da onde flui a misericórdia e o perdão do Senhor estava justamente no templo. Porque era de lá onde os sacrifícios eram realizados. E os sacrifícios eram meios de comunicar o verdadeiro perdão que Jesus traria no futuro, mas que provisoriamente simbolizava o perdão do povo naquele tempo. Então Jonas, ao se voltar para o templo, ele reconhece que ele quer ficar na presença do Senhor novamente, que ele quer retornar ao povo de Deus, que ele sabe que o socorro dele vem de lá.
e que ele sabe que o perdão de Deus vem exatamente do templo do Senhor, porque é ali de onde fluem os sacrifícios. Então Jonas aqui parece, de alguma maneira, demonstrar um certo arrependimento. Mencionar o templo aqui não é simplesmente, ai, que saudade do templo, é simbolizar também a retomada de Jonas a uma vida de mudança. A gente vai ver que não é uma mudança tão profunda, mas ainda assim uma mudança. E o versículo número 8, então, nos mostra, depois de Jonas reconhecer que estava sendo livre pelo Senhor, ainda que ainda estivesse dentro do ventre do peixe, ele confiava que Deus o ia livrar, ainda que dentro do ventre do peixe. Ele diz assim, versículo 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Há pelo menos duas maneiras de interpretar esse texto. Em primeiro lugar, talvez Jonas esteja falando dele mesmo. Aquele que se entrega à idolatria vã, ele está falando dele. Porque ele estava usando Deus como... Melhor, ele estava fazendo da sua situação um Deus para si mesmo. Ele não seguia a palavra de Deus. E se você não segue a palavra de Deus, você tem que ter um Deus substituto. Quem era o Deus substituto de Jonas? Ele mesmo. Ele fazia o que ele queria da vida dele. Então talvez Jonas esteja falando dele mesmo aqui. Aquele que se entrega à idolatria vã, eu estava adorando a minha própria vontade. Eu estava fazendo o que eu queria da minha vida. Então talvez Jonas esteja falando dele. Aquele que se entrega à idolatria vã, nega aquele que lhe é misericordioso. Mas agora não, agora eu mudei. Não vou mais me voltar para a idolatria. Uma segunda interpretação é que, na verdade, Jonas está fazendo uma crítica aos pagãos. Aqueles que se entregam à idolatria vã. Eles negam aquele que lhe é misericordioso. E aqui talvez esteja uma pontinha de que Jonas ainda precisava ser transformado e lapidado pelo Senhor. Talvez essa seja a melhor interpretação. E a gente vai ver que o capítulo número 3, Jonas ainda é um profeta tanto quanto relutante. Ainda que arrependido, não é um arrependimento perfeito e completo. Ele continua ainda precisando ser moldado pelo Senhor. O cara acabou de ser resgatado pelo Senhor, ele está pensando nos idólatras. Aqueles idólatras que se entregam aos ídolos, vãos, inúteis, negam aquele que lhe é misericordioso. Eu não, eu reconheço a misericórdia do Senhor. Parece ter um pontinho de soberba, de superioridade, que era o seu pecado inicial. A minha nação, a nação de Israel, é superior a todos esses pagãos. O pecado que o levou para a boca do peixe. Ele reconhece que Deus o estava livrando, mas ainda assim ainda tem um pouquinho ainda, sabe? Quando você não, né? Quando alguém leva um tiro, o cara vai tirar a bala, ainda fica uns vestígiozinhos. Ainda tem uns vestígiozinhos do pecado de Jonas se vê como superior aos idólatras da sua volta. Tim Keller diz assim, comentando esse texto. Ele vê os ídolos concretos que os pagãos adoram, mas não vê os ídolos mais sutis em sua própria vida, que o impedem de compreender de forma plena que ele também, assim como os pagãos, vive apenas igualmente pela graça de Deus. Eu e você não somos melhores do que absolutamente ninguém. Se eu e você somos salvos, é única e exclusivamente pela graça bondosa, misericordiosa, eletiva do Senhor nosso Deus. Mas Jonas não se via assim. Jonas se via como uma raça eleita, minha nação, eu sou especial. E os outros não. O versículo de número 9 e 10 então encerra, mostrando um Jonas convicto. Veja o que diz o texto. Versículo de número 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. A primeira coisa que podemos observar aqui é que Jonas, depois de entender que Deus o livraria,
Ele agora quer adorar a Deus. Ele quer adorar a Deus. Ele diz assim: com voz de agradecimento te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ele quer adorar o Senhor. Mas ele também reconhece de onde vem a sua salvação. Em outras palavras, o que Jonas estava dizendo é: aqueles que seguem os ídolos vãos, nega aquele que lhes é misericordioso. Mas eu sou agradecido ao meu Deus. Eu adoro ao meu Deus. Eu adoro ao Deus verdadeiro. Rapaz, está acabando de ser liberto. Calma aí, dá uma segurada. Mas ele está querendo se colocar como superior. Ainda que as coisas que ele esteja dizendo aqui sejam verdade. E realmente é verdade. Quando a gente é liberto pelo Senhor, a gente tem que agradecer, tem que adorar a Deus. Tem que oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor nosso Deus. Então ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Alguns têm entendido que esse é o versículo mais importante da Bíblia. Seja esse versículo sendo o mais importante da Bíblia ou não, ninguém pode negar a centralidade que esse versículo deve ter para a compreensão de todos os mais textos da palavra de Deus. Você deve entender de Gênesis e Apocalipse que é Deus vindo em busca de pecadores para salvá-los. Ao Senhor pertence a salvação. E o versículo número 10 então encerra dizendo: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vocês conseguem perceber que o peixe é mais obediente do que Jonas? Deus fala, o peixe obedece. Deus falou no capítulo número 1 para Jonas: Jonas fez de tudo para não obedecer à vontade de Deus. Diríamos que o peixe é mais crente do que Jonas. Seja como for, Jonas é cuspido pelo peixe. E ele sai daquela situação calamitosa. Nós podemos aprender mais algumas coisas a respeito do texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, nós não devemos fazer da oração o nosso último recurso. Nós não devemos fazer da oração o nosso último recurso. Veja que Jonas não quis orar de jeito nenhum. Mas quando ele viu quase morrendo, ele disse: eu vou orar. Tem gente que é assim, né? Ele tenta fazer as coisas do jeito dele. Quando ele se vê num negócio que não tem como mais jeito, está tudo embaraçado, ele disse: eu vou orar ao Senhor. Tem mais jeito. Já falei com Ciclano, com Beltrano, já falei com Fulaninho, falei com esse, falei com aquele. Não deu jeito, vou orar agora ao Senhor. E uma coisa que a gente deve aprender com Jonas é que a oração nunca deve ser o nosso último recurso. A oração deve ser o nosso primeiro recurso. Alguém já disse que tinha um irmão na igreja, que a igreja estava passando por dificuldade, e ele chegou para um outro irmão e disse: olha, é necessário a gente orar, viu? Aí o outro irmão disse: a gente já chegou nessa situação? Não, a gente chegou nisso, a gente tem que orar. Não, pelo amor de Deus, então o negócio está sério. A oração nunca deve ser o nosso último recurso. A oração deve ser o nosso primeiro recurso em tudo que a gente faz. Deus deve estar inserido em todas as situações, até naquelas que você pensa que é as situações mais banais da sua vida. Segundo lugar, a soberania de Deus sobre a salvação. Esse episódio de Jonas não está falando de uma salvação soteriológica, mas ela tipifica a salvação soteriológica. Assim como a situação de Jonas não representa uma ressurreição literal, mas simboliza a ressurreição literal, a situação de Jonas fala e aponta para a salvação que Deus traz em Jesus Cristo. Deus é soberano, ao Senhor pertence a salvação. Romanos capítulo de número 9, o verso 15 diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Aprove a Deus, na sua infinita graça, misericórdia, nos seus decretos eternos, ter escolhido dentre a raça humana aqueles que hoje pertencem a Ele mesmo. Não foi com base numa fé prevista, não foi com base na sua inteligência, não foi com base na família onde você pertence, foi única e exclusivamente pelo beneplácito da sua própria vontade. Ele assim o quis que as coisas acontecessem dessa forma.
Calvino chamava isso de decreto assombroso. Você para imaginar que foi por causa de um triz que você não estava entre os perdidos? Que eu não estava entre os perdidos? Não havia nada, absolutamente nada em mim e você que fizesse com que Deus me elegesse. Eu sou tão ruim, eu sou tão mau como qualquer outro. Mas aprove a Deus na sua misericórdia e infinita graça. Dizer assim, você está entre meus eleitos. E isso realmente é um decreto um tanto quanto assombroso. Porque por um triz, eu não estou entre os perdidos. Você não está entre os perdidos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como Deus pode ser amor? Se Deus poderia escolher todo mundo, Ele escolhe só alguns. Comentando sobre isso, Sandstorms, eu mencionei isso hoje de manhã, ele diz assim, muitos supõem erroneamente que se Deus é amoroso por natureza, Ele tem a obrigação de eleger a todos igualmente. Mas isso não leva em conta que o amor salvífico de Deus também é soberano. O amor salvífico de Deus é soberano. Ele escolhe amar eletivamente quem Ele quer. Ah, mas esse Deus, pastor, não é um Deus, eu achava que esse Deus era um Deus mais bonzinho. Então, meu amigo, pegue a sua cabecinha, encaixe a sua cabecinha na revelação da palavra de Deus. Não crie um Deus imaginável na sua mente. Renda-se a sua mente à revelação da palavra de Deus. Não pense que Deus é aquilo que você pensa que Ele é. Tente pensar os pensamentos de Deus após Ele, como diria Cornélio Vantil. Pense o pensamento de Deus após Ele. O que é que Deus pensou? Pensou isso, Ele diz que é isso aí, então eu vou pensar agora dessa forma. Tem gente que nem conhece a Deus e quer dizer como Deus é. A gente só pode pensar os pensamentos de Deus depois que Ele revela quem Ele é. A minha concepção do que é amor tem que ser remodelado pelaquilo que a Bíblia diz o que é amor. A minha concepção do que é um Deus soberano tem que ser modelado por aquilo que a Bíblia diz o que é um Deus soberano. Por isso nós devemos louvar ao Senhor, porque a sua obra é inescrutável, como vai dizer o apóstolo Paulo. No capítulo número 11, Paulo vai ficar estupefato diante da revelação da soberania do Senhor. E ele diz, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem, pois, foi seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem deu primeiro a ele para que ele viesse existir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. A salvação vem do Senhor. Ele é soberano. Terceiro lugar. A salvação do Senhor é condicional. Peraí, pastor. Aí o Senhor agora me pegou. Acabou de dizer que o Senhor é soberano, Ele que controla, Ele que determina antes da fundação do mundo. E agora o Senhor está dizendo que a salvação é condicional. Sim. Foi só depois que Jonas reconhece quem realmente é Deus. Que é Deus que o livra, que é Deus que o salva. Que Deus realmente faz com que o peixe o cuspa para fora. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Ainda que a gente acredite que Deus decreta, desde antes da fundação do mundo, quem são os seus, Ele também decreta os meios pelos quais os seus irão exercer a fé e o arrependimento. Fé e arrependimento são condições indispensáveis de um eleito. Ainda que essa fé e arrependimento seja dado pelo próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A fé é dada por Deus, as boas obras foi preparada por Deus antes da fundação do mundo. Tudo é decretado por Deus. Mas ainda assim, essas boas obras têm que ser exercidas por mim e por você. Por quê? Porque Deus decretou que fosse assim. Deus não só decretou quem são os eleitos, Ele decretou como esses eleitos viverão aqui na terra.
Quarto lugar, por Deus ser Pai daqueles que Ele salva, Ele nos castiga ou nos corrige. Jonas era um filho de Deus, ainda que um filho rebelde e desobediente ao Senhor. E Deus teve que corrigir a Jonas. Deus teve que aprumar a vida de Jonas por uma situação tanto quanto calamitosa. Você já imaginou? Estou desobedecendo a Deus, de repente você é engolido por um peixe. Um negócio tanto quanto estranho. Um negócio tanto quanto calamitoso. Mas Deus utilizou essa situação extremamente difícil para Jonas, para que Jonas fosse corrigido pelo Senhor. Cotton Mather, um puritano, ele disse assim: melhor açoitado do que condenado. Melhor açoitado do que condenado. É melhor eu e você ser açoitado pela correção do Senhor, do que eu e você ir de cabeça erguida para o inferno. Deus corrige aqueles que são seus. Se eu e você somos filhos do Senhor, o Senhor há de tratar com a minha e com a sua vida. Eu me lembro que anos atrás, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Ainda quando eu estava trabalhando numa empresa. E eu acabei me encontrando numa situação um tanto difícil. Eu enganchei a minha mão numa máquina e quase perco a mão. Hoje tem um platina como símbolo da correção do Senhor. Estava distante do Senhor. Estava longe de Deus. Eu disse, eu vou dar um tratinho nele. Então Deus fez com que eu quase perdesse meu braço para retornar diante dele. Mas é melhor você ser açoitado do que você ser condenado. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: Deus não está destruindo você em suas provações. O Senhor está salvando você. Por último, a finalidade de tudo era levar Jonas à adoração. Ah, mas assim, sim, pastor, qual o propósito de tudo na vida de Jonas? Era que Jonas fosse um adorador. Ah, mas não era que ele fosse um missionário assim, sabe, robusto, fosse lá para... Não. A finalidade de tudo que Deus estava fazendo na vida de Jonas era levá-lo a adorar a ele mesmo. Por isso que o nosso catecismo diz na primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. Esse era o objetivo que Deus queria na vida dele e quer na minha e na sua. Que nós o tornemos adoradores. Jonas agora estava oferecendo sacrifícios. O que votei, pagarei. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós nos tornemos verdadeiros adoradores. Lusky Brito, comentando sobre isso, diz assim: Deus não salvou Jonas para que ele pudesse ser um missionário. Tudo está subordinado à adoração, inclusive as missões. Adoração é maior do que a missão. Adoração é maior do que tudo. Tudo que Deus faz para nós e em nós é para que nos tornemos uma comunidade de adoradores. Se os irmãos saírão daqui, eu quero sair daqui para ganhar almas. Não. Eu quero sair daqui para tornar aquelas pessoas adoradores do Senhor. Não é ganhar almas, não é tirar pessoas do inferno, é tirar pessoas do inferno para adorar o nome do Senhor. Missões só existem porque Deus quer que pessoas o adorem de todas as tribos, raças, línguas e nações. Eu e você estamos aqui, em última análise, para que nós nos tornemos e nós sejamos adoradores do Senhor em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Encerra então com as palavras de Tim Keller. Somente quando chega ao fundo do poço, quando tudo desmorona, quando todos os seus esquemas e recursos estão falidos e exauridos, é que você finalmente se abre para aprender como depender completamente de Deus. Como se costuma dizer, você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando Jesus é tudo o que você tem. Você só percebe que Jesus é tudo o que você precisa quando você percebe que Jesus é tudo que você tem. E muitas vezes é necessário Deus arrancar muitas coisas da nossa vida. Que pois então nos arrependamos dos nossos pecados
e nos lancemos em confiança ao Senhor, nosso Deus. Vamos orar, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo nos leve a orar. Nos leve a sermos mais dependentes de ti. Que o teu Espírito Santo reconheça, nos faça reconhecer, ó Deus, a nossa necessidade extrema de Jesus Cristo, Pai. Que possamos então te louvar durante a semana pela obra da salvação realizada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, Pai. Nos dá graça, Senhor. Te louvamos por tudo que tu tem feito, por tudo que tu has de fazer em nossas vidas. Continua a nos tornar verdadeiros adoradores. Porque é esse quem tu busca, Deus, os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Tem misericórdia de nós, em nome de Cristo. Amém.